Em 26 de agosto de 1768, o HMS Endeavour partiu do porto de Plymouth, no sul da Inglaterra, com 94 pessoas a bordo. Essa foi a data de início da primeira das 3 famosas viagens de James Cook. Nos 11 anos seguintes, Cook mapeou o Oceano Pacífico Sul com um nível de detalhe sem precedentes. Ele chegou a viajar até o Alasca e cruzou ao sul do Círculo Antártico. Suas explorações abriram caminho para a colonização britânica da Austrália a partir de 1788. O que motivou as viagens de Cook e que novas terras ele descobriu? Esta é a história do Capitão Cook, o grande explorador dos mares do sul. O homem conhecido na história como Capitão James Cook nasceu em 7 de novembro de 1728 na vila de Marton, em Cleveland, no norte de Yorkshire, no norte da Inglaterra. Seu pai também se chamava James Cook. James Cook Sr. era natural de Roxburghshire, na fronteira da Escócia. Depois de se mudar para Yorkshire para trabalhar como jornaleiro, ele se casou com Grace Pace em 1725. O primeiro filho deles, John, nasceu em janeiro de 1727. James nasceu em outubro do ano seguinte. Eles tiveram mais 6 filhos depois disso. 4 deles morreram ainda na infância. Apenas 2 irmãs, Margarida e Cristiana, sobreviveram. A família não era rica e não tinha boas conexões como os famosos exploradores ingleses anteriores, como Francis Drake e Walter Raleigh. As perspectivas da família Cook melhoraram em 1736, quando James Cook, pai, se tornou gerente de uma fazenda no vilarejo de Great Ayton. Até então, Tiago, de 8 anos, havia recebido uma educação rudimentar, mas a mudança permitiu que ele frequentasse a escola paga Postgate, patrocinada pelo empregador de seu pai, Tomás Scotto. Embora os registros escolares de Cook não existam mais, acredita-se que ele se destacou em matemática, uma matéria importante para um explorador conhecer no século XVIII. Para calcular linhas de latitude e longitude, além de ler e produzir mapas náuticos. O futuro navegador também tinha um forte senso de aventura e frequentemente escalava uma colina local chamada Roseberry Topping. Um dia, Cook decidiu descer a colina fora da trilha e ficou preso em um paredão rochoso. Felizmente, um navio da Marinha Real Britânica estava patrulhando a região depois que o pretendente jacobita ao trono britânico, Bonnie Prince Charlie, desembarcou na Escócia e ameaçou marchar para a Inglaterra. O sentinela, em Roseberry Topping, ouviu os gritos de Cook por socorro e organizou uma missão de resgate. No mesmo ano, Cook tornou-se assistente de loja no porto de pesca de Staithes. Em 1747, ele iniciou um aprendizado de 3 anos como marinheiro mercante com um armador quacre, John Walker, em Whitby. Cook era um aprendiz rápido e logo dominou a arte de navegar esses navios carregados de carvão de Newcastle até Londres, rumo ao sul. Após concluir seu aprendizado, o jovem Cook, de 21 anos, tornou-se marinheiro comum em 20 de abril de 1750. Em 1752, ele já havia se qualificado como imediato, o que atestava sua habilidade em navegação. Naquele momento, ele era marinheiro mercante. Ele ainda não tinha entrado na Marinha Real Britânica. Em 1755, após apenas 3 anos como imediato de navio, Cook recebeu uma oferta de Walker para se tornar o comandante de seu próprio navio. Foi uma promoção rápida para um homem que estava no mar há apenas 9 anos, mas Cook preferiu se alistar na Marinha Real. Embora a marinha mercante fosse considerada mais confortável e mais lucrativa do que a Marinha Real,
Cook era um jovem ambicioso que reconhecia isso. A cultura de meritocracia da Marinha Real oferecia a perspectiva de ascensão social para oficiais navais talentosos, especialmente durante períodos de guerra. Quando Cook ingressou na Marinha em 17 de junho de 1755 e iniciou seu serviço a bordo do HMS Eagle, de 58 canhões, as hostilidades já haviam começado entre os colonos franceses e britânicos na América do Norte. Esse conflito, a partir de 1754, ficou conhecido como a Guerra Franco-Indígena na América do Norte, e fazia parte de uma rivalidade mais ampla e intensa entre a Grã-Bretanha e a França ao longo do século XVIII, tanto na Europa quanto pela dominação colonial na América do Norte, no Caribe e na Índia. Em 1756, o conflito na América do Norte se transformou em uma luta europeia mais ampla conhecida como a Guerra dos Sete Anos, que durou até 1763 e envolveu também a Áustria, a Prússia e a Rússia. Com o navio Eagle, designado para o bloqueio da Bretanha, no noroeste da França, as habilidades de Cook foram notadas pelo capitão do navio, Hugh Palliser, que o promoveu a contramestre em janeiro de 1756. Em maio, o navio Eagle capturou um pequeno navio mercante das Índias Ocidentais e Cook recebeu ordens para levar a embarcação capturada para Londres. No dia 30 de maio de 1757, Cook teve seu primeiro contato com o combate naval quando o navio Eagle capturou o Duque d'Aquitaine após uma hora de bombardeio. Logo, ele se qualificou como mestre do navio, com responsabilidades que incluíam navegação, cartografia e gerenciamento dos mantimentos. No outono de 1757, Cook recebeu uma nomeação prestigiosa como mestre do HMS Pembroke de 64 canhões destinado ao serviço na América do Norte. A guerra na América do Norte havia começado mal para os britânicos, que foram derrotados em várias ocasiões pelo Marquês de Montcalm. No início de 1758, William Pitt, o principal estrategista do governo britânico, buscou aproveitar a superioridade da Marinha Real. Ele mirou nas possessões coloniais francesas na Índia e nas Américas, enquanto oferecia grandes subsídios à Prússia para manter os franceses distraídos na Europa. A superioridade naval britânica permitiu que a Marinha Real transportasse reforços pelo Atlântico para apoiar um ataque em 4 frentes ao Canadá francês, sob o comando geral de James Abercrombie. Em fevereiro de 1758, o Pembroke juntou-se à frota do almirante Edward Boscawen, que chegou à Nova Escócia para apoiar as operações de Geoffrey Amherst e James Wolfe, para capturar a fortaleza de Louisbourg e avançar sobre Quebec. Cook viu pouco do cerco de 6 semanas a Louisbourg, que levou à rendição da guarnição francesa em 26 de julho. No dia seguinte, ele conheceu Samuel Holland, um agrimensor militar holandês da equipe de Wolfe. Holland se impressionou com o conhecimento de Cook sobre instrumentos científicos e logo se tornaram amigos. Quando Cook apresentou Holland ao seu capitão, John Simcoe, os 3 se tornaram inseparáveis. Enquanto isso, o sucesso britânico em Louisbourg foi compensado pela derrota de Abercrombie em Forte Ticonderoga. Enquanto Amherst foi para Boston substituir Abercrombie como comandante em chefe, Wolfe liderou uma campanha punitiva contra barcos de pesca franceses no rio São Lourenço. O Pembroke estava entre os navios que acompanharam Wolfe e, embora Cook tivesse reservas morais quanto à conduta do general, ele aproveitou seu tempo de forma produtiva, mapeando o rio São Lourenço ao lado de Holland e Simcoe. Enquanto o Pembroke passava o inverno em Halifax, Cook estudou os mapas de Terra Nova e do Golfo de São Lourenço e se comprometeu a fazer levantamentos topográficos mais precisos da costa. Em maio de 1759, após Wolfe retornar à América do Norte a bordo da frota do vice-almirante Charles Saunders, o Pembroke formou um grupo de vanguarda que subiu o rio São Lourenço. Cook sofreu uma tragédia pessoal quando o capitão Simcoe morreu de pneumonia em 15 de maio de 1759.
Cook foi fundamental ao ajudar a frota nas águas traiçoeiras, mas Wolfe pouco creditou a marinha pelo avanço rio acima. Na noite de 12 de setembro, até as primeiras horas do dia 13, Cook participou de uma elaborada estratégia de distração para enganar os franceses. Enquanto os homens de Wolfe escalavam até as planícies de Abraão para derrotar Montcalm nos arredores de Quebec, em uma batalha que tirou a vida de ambos os comandantes. Cook foi nomeado mestre do Northumberland, o navio almirante do comodoro Lord Colville, e passou um segundo inverno em Halifax. Pelos 2 anos seguintes, Cook teve pouca ação, embora seus mapas do rio São Lourenço tenham sido elogiados pelo almirantado em Londres, e ele tenha recebido um pagamento extra de 50 libras em janeiro de 1761. Em 1762, os franceses já haviam praticamente desistido da América do Norte, com exceção das áreas de pesca em Terra Nova, e em setembro, Colville navegou até St. John's, na costa leste da Terra Nova, para expulsar uma frota francesa. Cook se reencontrou com seu velho amigo, o capitão Palliser, e logo recebeu instruções para trabalhar ao lado do topógrafo do exército, Joseph de Bar, para mapear as áreas de pesca da Terra Nova. No final de 1762, Cook retornou à Inglaterra, onde o recém-promovido contra-almirante Colville fez um relato positivo de suas habilidades para o almirantado. 6 semanas depois, Cook se casou com Elizabeth Batts, de 21 anos, no dia 21 de dezembro de 1762. Embora ainda não esteja claro como o relacionamento deles começou, Elizabeth e James teriam 6 filhos, 5 meninos e uma menina. Dos 3 meninos que sobreviveram à infância, 2 morreriam no mar, enquanto o terceiro morreu no final da adolescência. Elizabeth sobreviveria a todos os seus filhos, falecendo em 1835, aos 93 anos de idade. Este vídeo é patrocinado pelo Kiona Beach Antigua, hotel boutique all-inclusive, só para adultos, uma joia escondida na praia de Turners. Este excelente destino de férias é um refúgio sereno, oferecendo acomodações à beira-mar em chalés rústicos, cada um com sua própria cama balinesa na areia. Os chalés Sanctuary e os com piscina privativa têm piscinas exclusivas para garantir privacidade e relaxamento. 2 membros da equipe visitaram o resort e ficaram em um chalé Sanctuary. A estadia deles atendeu a todas as expectativas sobre esse paraíso na costa oeste de Antígua. A piscina privativa, cercada pelas vibrantes buganvílias, é um santuário de paz, e a cama balinesa é um refúgio sublime, bem ao lado da água, mas ainda assim bem reservada. O restaurante do Kiona Beach oferece pratos à la carte sem reservas, usando produtos locais frescos, ervas e frutos do mar sustentáveis. Este refúgio exclusivo para adultos tem como filosofia a desconexão do mundo exterior, proporcionando aos casais privacidade, espaço e tempo para relaxar e se reconectar um com o outro, cercados pela beleza natural de Antígua. Clique no link na descrição que leva você ao site do Kiona Beach, onde encontrará mais informações sobre como reservar sua escapada ideal no Kiona Beach, um verdadeiro tesouro escondido na bela ilha caribenha de Antígua. Na primavera de 1763, James Cook foi nomeado agrimensor do rei e recebeu instruções do governador de Terra Nova, Thomas Graves, para mapear a ilha. James Cook começou a trabalhar nas ilhas de Saint-Pierre e Miquelon, que seriam devolvidas à França sob os termos do Tratado de Paris, assinado em 1763. Logo ele foi recompensado com o comando de seu próprio navio, chamado HMS Grenville, em homenagem ao novo primeiro-ministro George Grenville. Entre 1763 e 1767, James Cook passou 5 temporadas fazendo levantamentos em Terra Nova durante o verão, enquanto passava o inverno com sua família na Inglaterra.
Após Palliser suceder Graves como governador em 1764, James Cook recebeu instruções para mapear as partes da ilha consideradas mais vulneráveis à possibilidade de uma invasão francesa. Em uma guerra futura, na qual poderiam tentar retomar o Canadá? Enquanto trabalhava na costa noroeste, em agosto de 1764, James Cook sofreu um acidente grave quando um chifre de pólvora explodiu em sua mão. Em julho do ano seguinte, o navio Granville encalhou e Cook teve que descarregar a carga para flutuá-lo novamente. O almirantado reconheceu James Cook como estrela em ascensão e permitiu que ele publicasse mapas da Terra Nova em seu nome. No dia 5 de agosto de 1766, James Cook observou um eclipse solar e conseguiu determinar sua longitude exata, comparando seus dados com um conjunto de observações feitas em Oxford. James Cook enviou suas descobertas ao astrônomo John Bevis e seus esforços foram reconhecidos pela Royal Society em Londres. Os levantamentos de James Cook, que impulsionaram a indústria pesqueira britânica em Terra Nova, garantiram que o almirantado atendesse rapidamente seus pedidos por equipamentos mais sofisticados. Após uma temporada bem-sucedida de levantamentos em 1767, o navio Granville encalhou no estuário do Tâmisa, forçando James Cook e sua tripulação a desembarcarem em pequenos barcos. Após passar o inverno de 1767 a 1768 com sua família na Inglaterra, James Cook esperava retornar à Terra Nova para continuar seu levantamento. Em vez disso, o almirantado o nomeou para liderar uma expedição ao Pacífico Sul e lhe concedeu a patente de tenente em 25 de maio. Além dos objetivos políticos e científicos mais amplos, a expedição fazia parte do projeto da Royal Society para observar o trânsito de Vênus, um raro evento astronômico em que os planetas eram vistos atravessando a face do Sol, oferecendo aos cientistas a oportunidade de calcular a distância da Terra ao Sol, usando trigonometria. O trânsito ocorria em pares, com 8 anos de diferença, separados por intervalos de mais de um século. Como as observações do trânsito de 1761 haviam sido insatisfatórias, a Royal Society planejou enviar observadores para várias partes do mundo para registrá-lo de forma melhor em 1769. Antes da nomeação de Cook, o almirantado comprou um navio carvoeiro de 4 anos chamado Earl of Pembroke e o renomeou para HMS Endeavour. O Endeavour partiria com pouco mais de 100 homens, incluindo vários que haviam navegado com Byron e Wallace no HMS Dolphin. Entre eles estavam o terceiro-tenente John Gore, um americano de 38 anos, e Charles Clark, o ajudante do mestre de 27 anos. Dada a participação da Royal Society, o Endeavour também acomodou um grupo de cientistas, incluindo o jovem botânico Joseph Banks, que viria a alcançar grande fama. Banks trouxe consigo seu amigo sueco, Dr. Daniel Carl Solander, um compatriota e aluno de Carl Linnaeus. No início de agosto, Cook recebeu instruções formais para navegar até o Tahiti para observar o trânsito de Vênus, juntamente com instruções secretas para procurar o grande continente do Sul e mapear a Nova Zelândia e a Tasmânia. Cook exigia disciplina rigorosa, mas reconhecia as condições difíceis a bordo e demonstrava especial preocupação com o bem-estar da tripulação. Após deixar Plymouth em agosto de 1768, Cook fez escala na Madeira e em Tenerife antes de cruzar o Equador em 25 de outubro e ancorar no Rio de Janeiro em 13 de novembro. 2 meses e 2.000 milhas depois, o Endeavour aproximou-se do Cabo Horn, o extremo sul da América do Sul, onde Banks e os cientistas foram surpreendidos por uma nevasca que tirou a vida de seus 2 servos africanos. Após contornar o cabo, no final de janeiro de 1769, Cook fez um rápido progresso pelo Pacífico Sul e ancorou na Baía de Matavai, no Tahiti, em 13 de abril de 1769.
Os veteranos da expedição de Wallace contaram a ele sobre as mulheres polinésias que ofereciam seus corpos em troca de ferro, resultando na rápida disseminação de doenças venéreas e na remoção de peças de ferro do navio. Ao chegar, Cook obteve permissão para construir um forte e um observatório chamado Forte Vênus. A presença dos ilhéus proeminentes Tuterra e Tepau garantiu a paz, enquanto Banks se mostrou um agente eficaz na obtenção de provisões. No entanto, Cook desconhecia a organização social da ilha e irritou Tuterra ao receber uma mulher chamada Pureia, que havia sido uma figura poderosa durante a visita de Wallace, mas que desde então havia sido rebaixada de status por Tuterra. Os europeus também tiveram dificuldades para impedir que os ilhéus roubassem seu equipamento e não sabiam que os polinésios viam o comércio como uma troca de presentes e não como uma atividade comercial. Quando um quadrante desapareceu, Cook capturou Tuterra e outros chefes locais e os manteve como reféns até que fosse devolvido. Cook ficou envergonhado quando Banks recuperou o instrumento após descobrir seu paradeiro com Tepau e passou as semanas seguintes tentando se redimir. No sábado, 3 de junho de 1769, Cook observou o trânsito de Vênus, que durou 6 horas. Mas a distorção impediu que ele registrasse com precisão o início e o fim do fenômeno. Ele ficou desapontado porque suas observações contradiziam as dos cientistas que ele havia colocado em outras partes da ilha. Cook permaneceu na Baía de Matavai por várias semanas para limpar e reparar o Endeavour e abastecer o navio. Após 6 dias mapeando a ilha no final de junho, Cook deixou o Tahiti em 11 de julho. O sumo sacerdote de Porei, Tupaia, esperava visitar a Inglaterra, e Banks convenceu Cook a levá-lo a bordo. Ele se mostrou um excelente guia para o Endeavour enquanto Cook visitava as ilhas vizinhas, que ele chamou de Ilhas da Sociedade. Cook então virou para o sul e alcançou 40 graus de latitude, mas uma forte tempestade o convenceu de que não havia terra mais ao sul. Cook se aproximou da ilha norte da Nova Zelândia pelo leste e desembarcou em um lugar que ele chamou de Baía da Pobreza, no dia 8 de outubro. Enquanto Tupaia conseguiu se comunicar com os maores locais em seu dialeto polinésio, Cook enfrentou uma recepção hostil. Durante o encontro inicial, um guerreiro maori foi morto a tiros quando os europeus tentaram desembarcar. No dia seguinte, 3 maoris foram mortos e outros 3 foram feitos prisioneiros. Cook deixou a Baía da Pobreza e fez levantamentos costeiros ao longo da costa leste. Ele teve uma recepção mais amigável na Baía da Abundância. O Endeavour continuou para o norte e Cook passou uma semana mapeando a pitoresca Baía das Ilhas antes de contornar o Cabo Norte em meados de dezembro. Após enfrentar fortes tempestades ao longo da costa oeste, Cook chegou ao Queen Charlotte Sound, na Ilha Sul, em meados de janeiro de 1770. A tripulação considerou os maoris amigáveis, mas notou indícios de canibalismo. Após navegar pelos estreitos entre as ilhas Norte e Sul, em 1º de fevereiro, Cook contornou o cabo sul da Ilha Norte, que ele batizou de Cabo Palliser. Logo ele deu a volta na ilha e voltou para o sul pela costa leste da Ilha Sul. No início de março, tendo alcançado 48 graus de latitude e passado pela ilha Stewart, que ele acreditava ser parte do continente, Cook concluiu que não havia terra mais ao sul e seguiu pela costa oeste da Ilha Sul. No final de março, eles chegaram ao Cabo Farewell, no extremo norte da costa oeste, e retornaram ao Queen Charlotte Sound. Embora Banks tenha ficado desapontado por não encontrar nenhum sinal do continente sul, ele ficou encantado com os 400 novos espécimes de plantas que coletou nas 2 ilhas. Cook e sua tripulação estavam prontos para voltar, mas os homens preferiam retornar pelo Cabo Sul da África. Cook aproveitou a oportunidade para explorar a costa leste da Austrália para determinar se a Nova Holanda de Tasman estava conectada à terra de Van Diemen, e também se a Nova Guiné estava ligada ao continente australiano.
O tempo tempestuoso no mar da Tasmânia levou Cook muito ao norte da terra de Van Diemen, e ele avistou uma terra que chamou de Nova Gales do Sul, devido à forma como a geografia lhe lembrava o sul do país de Gales, na Grã-Bretanha. Ele desembarcou em 28 de abril na Baía Botânica. Cook encontrou hostilidade por parte dos aborígenes australianos, pessoas que não conseguiam entender a língua de Tupaia. Enquanto o Endeavour seguia ao norte, Cook atingiu a Grande Barreira de Corais. No dia 11 de junho de 1770, o Endeavour encalhou em um recife a 20 milhas da costa. Os marinheiros jogaram tudo ao mar na tentativa de reflutuar o navio, e no final da tarde, todos estavam nas bombas enquanto a água entrava rapidamente. Às 22, a tripulação conseguiu reflutuar o Endeavour e seguiu lentamente até a costa para reparos extensivos. Após zarpar em 4 de agosto, Cook navegou cuidadosamente pela passagem estreita até Águas Claras, apenas para quase encalhar novamente em 16 de agosto. No final do mês, Cook navegou pelo Estreito de Endeavour e pelo Estreito de Torres para provar de forma conclusiva que a Nova Guiné e a Austrália não estavam conectadas. Embora Cook fosse mais familiarizado com as Índias Orientais holandesas, ele teve que lidar com uma recepção hostil das autoridades coloniais holandesas em Batávia, atual Jacarta, onde vários dos homens sucumbiram à malária, incluindo o sacerdote taitiano Tupaias e seu jovem servo Tayata. Quando Cook entrou no Oceano Índico em janeiro de 1771, um surto de disenteria tirou a vida de muitos outros, incluindo o astrônomo Charles Green e o artista Sidney Parkinson. Após atravessar o oceano em menos de 2 meses, Cook e seus homens passaram 1 mês se recuperando na colônia do Cabo Holandesa, onde hoje fica a cidade do Cabo. O Endeavour fez escala em Santa Helena, Ilha de Ascensão e nos Açores, antes de retornar à Inglaterra em 12 de julho de 1771. A atenção do público inicialmente se concentrou em Banks e Solander, e o rei Jorge III ordenou que as plantas que eles coletaram fossem levadas para os Jardins Reais de Kew. Embora Cook se sentisse deixado de lado por Banks, ele atribuiu a influência deste com Lord Sandwich, o primeiro Lorde do Almirantado, sua promoção ao posto de comandante em 2 de agosto. Em meados de agosto, Cook teve uma audiência com o rei Jorge III, que expressou grande satisfação com suas façanhas. O Almirantado já estava preparando uma segunda missão para buscar o continente do Sul, e em novembro a Marinha adquiriu 2 navios carvoeiros, que receberiam os nomes de Resolution e Adventure. Enquanto Cook foi nomeado para comandar o Resolution, Banks reuniu uma equipe de 15 cientistas e convenceu Lord Sandwich a ordenar alterações no Resolution para acomodá-los. Como Cook previu, as alterações deixaram o navio instável e precisaram ser removidas. Quando Banks então se recusou a participar da expedição, a Royal Society enviou o cientista alemão Johann Reinhold Forster e seu filho Georg em seu lugar. O primeiro tenente do Resolution era Richard Palliser Cooper, um parente de Hugh Palliser. Seus segundo e terceiro tenentes, Charles Clark e Richard Pickers Gill, eram veteranos da expedição Endeavour. O mestre do Resolution era Joseph Gilbert, de 40 anos, que trabalhou com Cook no levantamento de Terra Nova. Cook valorizava muito as habilidades de levantamento de Gilbert e delegou grande parte do trabalho de levantamento e elaboração de cartas a ele. Enquanto isso, a Adventure era comandada por Tobias Ferno, que havia sido o segundo tenente de Wallace na expedição do navio Dolphin ao Tahiti anos antes. Quando Cook partiu para o mar em 13 de julho de 1772 para iniciar sua segunda viagem, ficou impressionado com as qualidades superiores de seu novo navio. Desta vez, o plano era contornar a África e seguir para o leste pelo Oceano Índico. Em 3 meses, a expedição chegou ao Cabo, no sul da África. Aqui, Cook planejou seus próximos passos na busca pelo continente austral.
Ele já havia sugerido ao almirantado que qualquer massa de terra desse tipo estaria mais ao sul do que 40 graus de latitude, e com o cronômetro H4 de Harrison à sua disposição nesta viagem, ele estava confiante de que encontraria a lendária massa de terra. Após deixar a África em novembro, Cook passou 4 meses navegando pelos perigosos oceanos ao redor da Antártida. Após alcançarem seu primeiro iceberg em meados de dezembro, Forster registrou avistamentos de pinguins e outras aves até então desconhecidas. Cook seguiu para o leste e cruzou o Círculo Antártico a 66 graus sul no dia 17 de janeiro de 1773, possivelmente tornando-se o primeiro europeu a oficialmente aventurar-se na região antártica. Ele perdeu de vista o navio Adventure no início de fevereiro. Após não conseguir encontrar o navio irmão, Cook virou para o sul, encontrando icebergs cada vez maiores. No fim de fevereiro, Cook relutantemente seguiu ao norte, pois sua tripulação buscava alívio dos ventos antárticos. Ele chegou a Dusky Sound, na ilha sul da Nova Zelândia, em 25 de março, onde estabeleceu relações amistosas com os maoris e ficou por um mês. Antes de navegar até Queen Charlotte Sound, o ponto de encontro designado, onde ele e seus homens ficaram encantados ao encontrar o Adventure ancorado lá dentro. Cook ficou desapontado ao saber que Furneaux havia desembarcado na Tasmânia, mas não tentou circunnavegar a ilha e também o repreendeu pela falta de disciplina no Adventure. Cook tentou introduzir agricultura e gado aos maoris e soube da fama de Tupaia. Aparentemente, o falecido sacerdote tahitiano havia se gabado para os maoris durante a primeira viagem de que era dono do Endeavour e que os europeus eram seus escravos. No início de junho, o Resolution e o Adventure partiram da Nova Zelândia para seguir a missão, mas surgiram relatos de escorbuto entre a tripulação do Adventure. Apesar das instruções alimentares de Cook a Furneaux, isso os forçou a buscar refúgio no Tahiti, navegando por um caminho estreito através do arquipélago de Tuamotu, antes de ancorar na baía de Vaitapu-He, na parte sudeste da ilha, em meados de agosto. Cook recebeu uma recepção cautelosa do chefe, Verria Tua, cujo pai homônimo havia falecido recentemente. Após uma semana, Cook partiu para a baía de Matavai, onde recebeu uma recepção mais entusiasmada. Após informar-lhe sobre o destino de Tupaia, Cook soube que, durante sua ausência, a ilha havia testemunhado uma sangrenta guerra civil, na qual Tuterra e Tepau haviam caído em batalha contra o velho Verria Tua. O grande chefe derrotado também sobreviveu e manteve uma autoridade simbólica. Seus apoiadores ficaram felizes ao ver os europeus de volta. A situação delicada na ilha fez com que Cook tivesse dificuldades para reabastecer em Tahiti, mas teve mais sucesso na ilha próxima de Huahine, onde reencontrou o chefe Ori, com quem havia feito amizade em sua expedição anterior. No entanto, a estadia de Cook na ilha foi prejudicada por hostilidades provocadas por Johan Forster, que não tinha a diplomacia de Banks ao lidar com polinésios. Como fez ao longo de suas viagens, Cook se esforçou em vão para limitar os encontros sexuais entre seus homens e as mulheres indígenas. Depois de deixar as Ilhas da Sociedade, Cook seguiu para as Ilhas Tonga e fez amizade com um chefe local chamado Otago, na ilha principal de Tongatapu, que negociou uma grande quantidade de penas vermelhas. Após alguns dias, Cook chegou à Nova Zelândia em 21 de outubro, mas depois de voltar ao mar, o Resolution e o Adventure se separaram novamente devido ao mau tempo. O Adventure ancorou em Queen Charlotte Sound no final de novembro, pouco depois da partida de Cook. O grupo de Cook havia provocado tensões com os maoris, que retaliaram matando vários homens do Adventure. Tendo explorado a região ao sul do Oceano Índico na temporada anterior, Cook agora passou a fazer o mesmo com as extremidades meridionais do Pacífico. Quando Cook se aproximava da Antártida, o Resolution por pouco não colidiu com um iceberg em 15 de dezembro. Depois de se certificar de que não havia nada mais ao sul, ele virou para nordeste.
Em janeiro de 1774, os suprimentos estavam perigosamente baixos, mas ele voltou para o sul e alcançou 71 graus de latitude sul, um feito extraordinário para a época. Embora James Cook tenha ficado gravemente doente devido a um problema gastrointestinal nessa época, o Resolution chegou em segurança à Ilha de Páscoa em 14 de março para reabastecer. James Cook seguiu para as Ilhas Marquesas, mas sua doença o impediu de apreciar a beleza lendária do lugar. Em abril, James Cook voltou ao Tahiti 7 meses após sua última visita e logo percebeu que os habitantes estavam ansiosos para negociar pelas penas vermelhas de Tonga. Com seus homens precisando de descanso e seu navio necessitando de reparos, James Cook permaneceu por várias semanas, durante as quais foi envolvido em uma luta pelo poder entre dois líderes e o chefe Tuufa, além de testemunhar a preparação de uma frota de invasão contra a ilha vizinha de Moorea. Em meados de maio, James Cook deixou o Tahiti rumo a Huahine, onde enfrentou oposição depois que seu amigo Ory perdeu a autoridade entre o povo. James Cook deixou as Ilhas da Sociedade no início de junho e chegou a Tonga no final do mês. Devido à recepção cordial que recebeu em suas 2 visitas, ele chamou o grupo de ilhas de Arquipélago Amigável. Após deixar Tonga, James Cook chegou às Novas Hébridas, atualmente Vanuatu, no dia 17 de julho. Ele passou 6 semanas seguintes fazendo um levantamento detalhado do arquipélago em Igmúnicos. Os europeus demoraram a reconhecer que os nativos melanésios dali eram um povo diferente dos polinésios, o que resultou em má comunicação, hostilidades e derramamento de sangue. Enquanto Cook tentava buscar entendimento com os chefes locais, seus esforços foram minados por seus companheiros europeus, com Forster mais uma vez sendo o principal culpado. No início de setembro, Cook chegou à ilha de Nouméa, uma das maiores do Pacífico, que ele chamou de Nova Caledônia. Como era desconhecida pelos europeus até então, Cook passou o resto do mês mapeando a ilha, mas decidiu não fazer uma circunnavegação completa devido aos traiçoeiros bancos de areia na costa oeste. No dia 19 de outubro, Cook já estava de volta ao Queen Charlotte Sound, onde a tripulação encontrou sinais óbvios da visita do navio Adventure. Cook ficou um mês fazendo reparos antes de partir rapidamente para o Cabo Horn. Após entrar no Atlântico Sul, em janeiro de 1775, Cook descobriu uma ilha que chamou de Geórgia do Sul, em homenagem ao rei Jorge, e passou 11 dias circunnavegando-a. Agora, ao se aproximar do trecho final da viagem, Cook concluiu que o lendário continente do Sul, com tamanho equivalente ao da Eurásia, não existia, mas que havia algum tipo de terra ao redor do Polo Sul, mesmo assim. A tripulação ficou encantada quando Cook virou para o norte, embora o Resolution ainda tivesse que enfrentar os elementos a caminho do Cabo, onde Cook ficou irritado ao saber que o Adventure havia retornado à Inglaterra em julho de 1774. Após 5 semanas no Cabo, o Resolution partiu para casa e chegou a Portsmouth em 30 de julho de 1775. Em contraste com o número de mortes em sua primeira viagem, Cook perdeu apenas 4 homens em sua segunda expedição. Seu sucesso lhe rendeu mais uma promoção e outra audiência com o rei Jorge. Cook também recebeu uma sinecura no Hospital Naval Real em Greenwich, onde preparou seus diários para publicação, enquanto também foi eleito membro da Royal Society em março de 1776. Ele estava, no entanto, ansioso para voltar ao mar. Uma terceira viagem seguiu-se quase imediatamente. A missão principal de Cook em sua última viagem era buscar a passagem noroeste, a rota ao norte do Canadá e do Alasca entre os oceanos Atlântico e Pacífico, pela qual marinheiros ingleses vinham procurando sem sucesso desde o século XVI. Cook continuou comandando o Resolution, mas não sabia que ele havia sido mal reformado devido à corrupção no estaleiro de Deptford. Ele recebeu de volta John Gore como seu primeiro tenente, enquanto seu segundo tenente,
James King era um intelectual talentoso recomendado por Palliser. O mestre do Resolution, William Bligh, mais tarde alcançaria notoriedade como capitão do HMS Bounty, onde ocorreu o famoso motim. Enquanto isso, Charles Clark comandaria o HMS Discovery, o segundo navio da expedição. Devido aos seus problemas com Banks e Forster, Cook recusou-se a levar qualquer cientista profissional, e o nível de sua tripulação também era muito mais baixo. O capitão Cook, com 48 anos, também estava em pior estado físico e mental do que em suas expedições anteriores. Em junho de 1776, ele se despediu de sua esposa Elizabeth pela última vez. Após deixar Plymouth em 12 de julho, ele descobriu que o navio estava com vazamento. Mesmo assim, Cook continuou e chegou ao cabo em outubro para reparos. O Discovery chegou 3 semanas depois e também precisou de reparos sérios. Depois de passar pelas ilhas Príncipe Eduardo, no Natal, Cook chegou ao arquipélago de Kerguelen, um conjunto de ilhas no Mar do Sul entre o sul da África e a Austrália, batizado em homenagem ao navegador francês que as encontrou em 1772. Após reabastecer a despensa do navio com a fauna da Grande Terra, a ilha principal, Cook fez um levantamento da ilha antes de partir para a Nova Zelândia. Após uma breve parada na Tasmânia, no final de janeiro de 1777, Cook seguiu para Queen Charlotte Sound. Enquanto os homens que já haviam navegado no Adventure esperavam que Cook vingasse seus companheiros de tripulação perdidos na viagem anterior, Cook assegurou aos maoris que havia vindo em paz. O séquito de Cook incluía Omai, um jovem polinésio que havia se juntado ao Adventure, vindo da ilha de Raiatea, e agora estava voltando para casa após alcançar status de celebridade na Inglaterra. Enquanto as tensões fervilhavam sob a superfície, os maoris ficaram surpresos com os cavalos, gado, ovelhas e cabras que Cook havia trazido da Inglaterra e do Cabo com a intenção de introduzi-los na Nova Zelândia. Enquanto os homens do navio Discovery reclamavam que Cook estava tratando os maoris melhor do que os ingleses, Cook deixou a Nova Zelândia e avançou lentamente em direção às Ilhas da Sociedade. Em maio, ele parou para reabastecer na ilha tonganesa de Numuka, onde recebeu Final, o chefe da ilha de Vavaú, a bordo do Resolution. Final então convenceu os europeus a ancorarem na ilha de Lifuka, onde ele e os chefes locais presentearam Cook e Omai com uma grande quantidade de alimentos. No entanto, as relações se deterioraram quando Clark puniu o filho de um chefe tonganês por tentar roubar um gato do Discovery. Final então conspirou secretamente com os ilhéus para atacar os europeus, mas eles perderam a coragem e não tomaram nenhuma atitude. Enquanto Final sutilmente encorajava Cook a partir, o alto-chefe Paularro fez amizade com Cook e conduziu os 2 navios até Tongatapu. Os europeus permaneceram na ilha por 1 mês, e a boa vontade inicial foi gradualmente se dissipando à medida que os tonganeses continuavam a roubar dos europeus e Cook castigava impiedosamente seus homens por suas respostas desproporcionais. Pouco antes de sua partida, em 17 de julho, Paulau convidou Cook para participar de uma cerimônia religiosa, durante a qual este, sem saber, quebrou vários costumes locais. A palavra tabu entraria posteriormente na língua inglesa como uma forma de descrever a violação de normas sociais após esse evento. O termo é derivado da palavra polinésia tapu, para descrever proibições sagradas. Embora James Cook tenha ouvido falar das ilhas de Fiji e Samoa pelos tonganeses, ele foi direto para o Tahiti. Ele chegou à Baía de Vaitapu em meados de agosto e soube que o jovem Verriataua havia morrido e sido sucedido por um irmão de 13 anos com o mesmo nome. 10 dias depois, James Cook levou seus homens até a Baía de Matavai, onde recebeu Tu e sua família a bordo do Resolution. James Cook esperava deixar Omai com Tu, mas o jovem insultou a família do chefe ao recusar-se a casar com a irmã mais nova de Tu porque não a achou atraente.
Enquanto isso, o Tahiti estava em guerra com Moorea sem muito sucesso e Toofa pediu a James Cook que se juntasse a um novo ataque. James Cook recusou, mas recebeu permissão para observar uma cerimônia religiosa que envolvia sacrifício humano e, posteriormente, expressou seu desgosto a Toofa. Enquanto isso, a relutância de Tu em apoiar Toofa provocou ressentimento contra ele, forçando James Cook a defender Tu. Depois que Tu fez as pazes com Moorea, James Cook deixou um suprimento de animais de criação para os tahitianos e visitou Moorea. Após brigar com o chefe local por uma cabra roubada, James Cook iniciou uma expedição punitiva. Tudo isso foi muito insatisfatório. Em sua terceira viagem, James Cook estava basicamente sendo envolvido em disputas locais por toda a Polinésia e alcançando pouco, enquanto também lutava para manter a disciplina entre seus próprios homens. Em dezembro de 1777, 10 meses, atrasado em relação ao cronograma, James Cook finalmente navegou para o norte em busca da passagem do noroeste. Na véspera de Natal, James Cook avistou a grande ilha habitada de Kiribati, que ele chamou de Ilha do Natal. Em janeiro de 1778, ele descobriu as Ilhas Havaianas, cujos habitantes eram parentes dos polinésios. James Cook não permaneceu por muito tempo e retomou seu curso para o norte até a latitude 45, antes de seguir para o leste. Ele apareceu na costa do que hoje é o Oregon em 7 de março de 1778. Curiosamente, do outro lado do continente, os patriotas estavam em guerra com a coroa britânica para estabelecer os Estados Unidos. No final do mês, Cook chegou à enseada de Nootka, na ilha de Vancouver. Mais tarde nomeada em homenagem ao oficial naval George Vancouver, que na época era aspirante no navio Discovery, mas que liderou uma famosa expedição ao noroeste do Pacífico no início da década de 1790. Enquanto consertavam seus navios, os homens trocavam com entusiasmo ferro e latão por peles valiosas. O trabalho ruim dos estaleiros de Deptford mal resistiu enquanto Cook seguia para o norte, entrando no Golfo do Alasca em maio. Ele teve dificuldade para entender os relatos de Gerhard von Müller e Jacob von Stalin, dois estudiosos alemães que haviam escrito sobre as viagens de Vitus Bering no norte do Pacífico nas décadas de 1720 e 1730. Enquanto seguia a costa do Alasca, Cook explorou várias enseadas, incluindo uma que mais tarde levaria seu nome. O local onde ele ancorou o Resolution foi chamado de Anchor Point e mais tarde tornou-se o local da cidade de Anchorage. Cook passou 10 dias explorando os dois rios que se ramificavam da enseada, mas não conseguiu provar de forma conclusiva que era um beco sem saída. No final de junho, Cook chegou às Aleutas, uma vasta cadeia de ilhas que se estende do Alasca em direção à Rússia. Ele coletou informações sobre a presença russa ali com o povo inuit local. Então, em agosto, Cook finalmente navegou pelo Estreito de Bering e alcançou a latitude de 70 graus norte, onde encontrou gelo espesso. Isso o impediu de realizar sua ambição de voltar para casa navegando pela tão procurada Passagem Noroeste. Ele se consolou fazendo levantamentos das linhas costeiras da Sibéria e do Alasca. Cook então fez amizade com um grupo de comerciantes russos de peles na ilha de Unalaska, que o convidaram para passar o inverno em Petropavlovsk, na península de Kamchatka. Mas ele optou por navegar para o sul, em direção a um encontro fatal no Havaí. No dia 17 de janeiro de 1779, a expedição de Cook desembarcou na baía de Kealakekua, nas Ilhas Havaianas. Tendo ouvido a história da chegada de Cook a Kauai, quase exatamente um ano antes, os havaianos o homenagearam como Lono, uma divindade local da fertilidade e agricultura. Nesta segunda visita, alguns tripulantes de Cook abusaram da hospitalidade dos nativos. No início de fevereiro, o chefe Kalani Kalaniʻopuʻu incentivou Cook a zarpar, esperando se livrar dos europeus.
O navegador fez isso, mas foi forçado a retornar à baía de Kealakekua, quando seu mastro foi danificado em uma tempestade. Kalani Kalaniʻōpuʻu, cujo povo usava tipos de navios muito diferentes, teve dificuldade para entender por que Cook havia retornado e temia que agora ele pretendesse ficar e tentar governar seu povo. As tensões aumentaram e em 14 de fevereiro de 1779, Cook tentou sequestrar o chefe para ganhar vantagem sobre os havaianos. No confronto que se seguiu, os habitantes da ilha revidaram e mataram Cook e vários de seus tripulantes. O corpo de Cook foi desmembrado e partes distribuídas entre chefes havaianos. Embora isso tenha parecido um ato de selvageria para os companheiros de tripulação de Cook, na verdade era um sinal de respeito dos nativos por um adversário estimado que havia sido morto. A morte de Cook destaca as tensões entre a descoberta científica e o colonialismo nas viagens de exploração europeias. Após sua morte pelas mãos dos havaianos, aos 50 anos de idade, os restos mortais de Cook foram finalmente recuperados por seu subcomandante, Charles Clark, que lhes deu um enterro digno no mar. As explorações de Cook chegaram a um fim violento em 1779, mas suas viagens de exploração e as descobertas que fez impactaram a história mundial até os dias de hoje. Seu legado é facilmente encontrado no Mapa Mundi, com o Estreito de Cook separando as ilhas Norte e Sul da Nova Zelândia, as ilhas Cook na Polinésia e a Enseada de Cook no Alasca, todos nomeados em sua homenagem. Quando jovem, James Cook dificilmente poderia imaginar que embarcaria em algo como suas 3 viagens de descobrimento entre 1768 e 1779. Ele veio de uma família muito humilde no norte da Inglaterra, e os Cook não tinham nenhuma ligação real com o mar. No entanto, essa era uma época em que a Grã-Bretanha estava rapidamente surgindo no cenário mundial como a maior potência naval e comercial do mundo. Uma carreira no mar era uma boa opção para muitos adolescentes ingleses de origens humildes como Cook, e foi essa que ele escolheu seguir. Seu talento como marinheiro permitiu que ele saísse da obscuridade na década de 1750. Durante a Guerra dos 7 Anos, ele foi fundamental para a vitória britânica sobre os franceses no Canadá e chamou a atenção da Marinha Real como um habilidoso topógrafo. Durante suas 2 primeiras viagens, ele circunnavegou a Nova Zelândia, mapeou a costa leste da Austrália, desmentiu a ideia de um grande continente do sul e colocou Vanuatu e Nova Caledônia no mapa. Apesar dos problemas associados à sua 3ª e última viagem, ele colocou o Havaí no mapa para os europeus, incentivando um renovado interesse pelo Pacífico por parte da França, Espanha e Rússia. Ele chegou a viajar tão ao norte quanto o Estreito de Bering e mapeou as costas do Alasca e da Kamchatka. Cook também foi uma figura fundamental na exploração inicial do Círculo Antártico. Ainda assim, enquanto as expedições de Cook expandiram o conhecimento europeu sobre o mundo de uma forma que só foi rivalizada pelas viagens de Cristóvão Colombo e Fernão de Magalhães. Entre as décadas de 1490 e 1520, elas não estiveram isentas de controvérsias, especialmente em relação às suas interações com os polinésios e outros povos indígenas. Embora o próprio Cook relutasse em usar força letal até sua última viagem, seus homens demonstraram menos restrição. No final das contas, suas viagens abriram um período de um século em que Grã-Bretanha e França começaram a colonizar a Austrália, a Nova Zelândia e as várias cadeias de ilhas do Pacífico Sul. O que você acha do Capitão Cook? Ele foi um grande explorador que deu uma contribuição importante para nosso entendimento do mundo? Ou ele abriu as portas para a exploração e colonização da Austrália, Nova Zelândia e das muitas ilhas do Oceano Pacífico Sul? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários e, enquanto isso, muito obrigado por assistir.